Eu aposto que se não for você, você conhece alguém que sofre de síndrome miofascial. Muitos pacientes chegam no consultório, doutor, eu não aguento minha coluna cervical, sinto muita dor aqui no pescoço, vem aqui para a região do ombro, da região do meu músculo trapézio, entre as escápulas, ou mesmo uma dor lombar baixa, e minha vida tá complicada porque tudo que eu faço é só dor, dor e dor. Aí você vai conversando com o paciente, você vai entendendo o porquê daquela dor. O que é a síndrome miofascial? A síndrome miofascial é um tipo de dor que vem oriunda como o próprio nome diz, das fáscias e do músculo. Esses pacientes que sofrem de síndrome miofascial geralmente são pessoas mais estressadas, às vezes com qualidade de sono comprometida, pessoas muito preocupadas. E o que é essa síndrome? Basicamente, aquele músculo, por estar com a hiperestabilidade, ou seja, ele causa uma contração involuntária. E essa contração involuntária é num pequeno segmento do músculo. Então, o que a gente observa nesses pacientes que sofrem de síndrome miofascial? Quando você palpa a musculatura dele, você vai ver que tem alguns nódulos ali que são muito dolorosos. Esses nódulos dolorosos é um nódulo miofascial, ou seja, é uma região de fibra muscular que houve uma contração involuntária. Quando há essa contração involuntária, aquela região ali fica sobre uma má perfusão, ou seja, como o músculo está ali contraído, ele não tem uma irrigação adequada. Então aquela região de músculo contraída, ele não faz o mecanismo aeróbico de produção de energia. Ou seja, ele não utiliza de oxigênio, ele tem uma má vascularização ali no local. Não utiliza de oxigênio para produzir energia. Então ele faz liberação de energia através de um mecanismo anaeróbio, ou seja, ele produz ácidos que fazem com que aquela região fique muito dolorosa e irritada. E ali vem a dor do paciente. E o que é interessante na síndrome miofascial é que é um ciclo. Ou seja, aquele paciente que está com dor, ele fica mais tenso, piora a qualidade de sono e isso faz com que a dor piore porque aumente o nível de contração local, aumente o nível de liberação de ácido local e dor. Então é um ciclo vicioso. Quanto mais dor, mais tenso, pior o sono, pior a dor. Como que a gente trata esses pacientes que sofrem de síndrome miofascial? Um ponto cardinal é a melhora do sono. Então esses pacientes precisam dormir melhor. Ah, doutor, mas eu tenho dificuldade de dormir, eu sou muito preocupado, eu vou deitar na cama, eu acordo de madrugada. Em alguns casos a gente precisa até introduzir alguns indutores e mantedores do sono. São alguns medicamentos que a gente introduz para fazer com que o paciente tenha uma noite melhor de sono. A maioria a gente consegue boa melhora com relaxantes musculares. Tem medicações que a gente dá que causam uma melhora no relaxamento muscular. É o caso do ciclobenzaprina. Além disso, esse medicamento também ajuda a iniciar o sono, ele dá uma sonolência inicial ali que pode ser benéfica para esse paciente que às vezes tem uma dificuldade de sono que não é tão importante. Outras situações, a gente aconselha às vezes alguns pacientes que sofrem muito, a gente aconselha até a fazer terapia para trabalhar um pouco esse estresse que eles sofrem ali no trabalho, as cobranças às vezes no estudo, enfim. São maneiras de tentar modificar os mecanismos causadores. Outras terapias que ajudam bastante esses pacientes é manter uma atividade física regular. Quem faz exercício tem uma melhor liberação ali desses ácidos que o músculo produz, o exemplo ácido lático. Às vezes a acupuntura ajuda bastante na síndrome miofascial. Alguns pacientes que fazem acupuntura, eles às vezes desfazem todos esses nódulos dolorosos que tem na região muscular. A fisioterapia, pilates, isso ajuda a manter o alongamento muscular, a liberar esses nódulos miofasciais. Alguns pacientes se beneficiam muito com massoterapia. Então tem várias estratégias para a gente trazer uma melhora para a qualidade de vida desses pacientes. Podemos fazer infiltrações no próprio consultório, bloqueios de nervo que reduz ali a contração daquela musculatura que está tensa. Via de regra, há diversas maneiras da gente alcançar uma melhora para esse paciente que sofre de síndrome miofascial. E o que é interessante da síndrome miofascial é que às vezes ela não é tão conhecida.
Alguns pacientes chegam em mim e falam: doutor, eu sofro de fibromialgia. E na verdade era síndrome miofascial, não era fibromialgia. Alguns pacientes vêm e falam: doutor, eu sinto muitas dores na coluna porque eu tenho hérnias de disco. E na verdade, quando você vai ver, na coluna cervical tem pequenas hérnias, mas a dor é uma síndrome miofascial. Então é muito interessante a gente ter esse conhecimento amplo do que é a síndrome miofascial, para que nós não façamos diagnósticos errados e introduzimos o paciente terapias que não vão trazer a melhora na qualidade de vida dele. 3 perguntas que os pacientes sempre me fazem de síndrome miofascial. Doutor, por que eu fico tão pior dessa dor quando chega o frio? Esse é um motivo claro, porque quando a gente está em ambiente frio, uma das respostas do nosso organismo para produzir calor é contração muscular. Então existem muitos pacientes que quando chega a época de inverno, principalmente aqueles que moram num estado que existe de fato o inverno, né, eles sofrem mais desse padrão de dor, porque a musculatura causa uma contração para gerar calor e esse paciente sofre mais com essas contrações que se tornam mais intensas e a dor se torna mais intensa. Então, via de regra, um dos tratamentos para aqueles pacientes que sofrem de síndrome miofascial é se manter bem aquecido. E terapia de aquecimento local também melhora bastante. Doutor, a minha dor é só síndrome miofascial? Isso é caso a caso. Então, assim, a síndrome miofascial, às vezes, ela é um dos motivos da dor. Então, a gente tem alguns pacientes que sofrem de dor facetária, que é um tipo de dor inflamatória ali da articulação da coluna. Outros, de fato, também têm problemas de dores relacionadas a hérnias de disco. Então, há pacientes que, de fato, eles sofrem 3 motivos de dor para ter dores na coluna. E aí a gente tem que separar muito bem esse padrão de dor, porque cada dor vai ter um tratamento e para chegar numa melhora expressiva a gente teria que tratar todos os motivos. Então vale a pena sentar e conversar melhor com o seu médico sobre como é esse padrão de dor, qual a frequência, visando um tratamento mais integral do seu problema. E a terceira pergunta que todos me fazem é: doutor, vou sofrer desse problema a vida inteira? Depende. A maioria dos pacientes, quando a gente introduz uma terapia de atividade física, melhora do sono, eles se livram desse padrão de dor. Mas, via de regra, o paciente que sofre de síndrome miofascial, às vezes é aquele paciente que desde a adolescência já demonstra esse tipo de sintoma. Então é uma pessoa que já tem em si um padrão já de comportamento que propicia essa dor. Então é aquele estudante que começou ali, toda a prova sente muita dor, sente desconforto cervical. Então depende muito da pessoa, mas é possível se livrar dessa dor a partir do momento que o paciente faz um planejamento que envolva atividade física, qualidade de sono, redução do estresse. A gente consegue trazer uma melhora expressiva para esses pacientes. Você já conhecia a síndrome miofascial? Temas como esse a gente aborda o tempo todo aqui no canal. Se inscreve no canal e fica por dentro desses temas.